CBO está inserida na indústria de petróleo, né, suportando a produção e exploração de petróleo já há 46 anos. É uma empresa 100% brasileira, que tem muito orgulho hoje de tudo que faz e tudo que pratica dentro dessa indústria. E o que a gente vai apresentar aqui, eu já queria começar agradecendo já, né, na largada. A gente vai, numa indústria tão tradicional, inovar nessa indústria. Eu acho que está muito conectado, inclusive, com o propósito da plataforma Inovativos aqui. Como fazer diferente, né, no meio daquilo que a gente escuta bastante, apesar do Marcos ter apresentado, né, que às vezes essa cadeia de supply está um pouquinho mais distante, mas transição energética, com certeza, todo mundo já escutou um pouquinho, né, com certeza. E como numa indústria tão tradicional, inovar para que a gente esteja apto a receber essa tão esperada transição energética que já começou. Então, para isso, a gente vai apresentar um case e já apresentar uma semente do que vem pela frente também, mas começando agradecendo aqui a Equinor, uma das maiores empresas de energia do mundo, na figura aqui do Rafael e da Fernanda. Muito obrigado por estarem aqui com a gente também. E, juntamente com a Equinor, um outro grande parceiro de soluções para a indústria de energia, que é a Wärtsilä, que sem eles a gente não conseguiria fazer esse grande passo. E, de novo, né, junto com o propósito daquilo que o Inovativos prega, relacionamento, parceria fazem a diferença. Então, muito obrigado. Tá bom? O vídeo já apresentou um pouquinho do que a CBO faz, mas trazendo aqui um pouco para vocês do que é a CBO. A CBO é uma empresa, como eu já disse, brasileira. Tem muito orgulho disso, é a segunda maior empresa em número de embarcações que hoje opera no Brasil. Nós temos 45 barcos, sendo que desses 45, 32 foram construídos em nossos estaleiros, sob aí o fomento da indústria naval. Hoje, são embarcações de alta tecnologia, e pelo que vocês viram no vídeo, é necessário. A gente se posiciona ali a 10 metros de uma plataforma, a 200 quilômetros da costa brasileira, sobre as mais variadas condições climáticas que vocês possam imaginar. Eu já tive a oportunidade de embarcar durante uma semana, então, realmente, os nossos marítimos que embarcam são os heróis, né, os heróis do mar, como a gente costuma falar. A nossa frota é uma frota muito nova, quando comparado aos nossos concorrentes no Brasil, uma média de idade de 12 anos contra 15 da indústria naval. A gente falou numa sopinha de letrinhas ali, né? Os PSVs, RSVs, HTS, enfim, são classes de embarcações que são aptas a executar atividades muito específicas, né? O mais tradicional ali são os PSVs, que a gente costuma falar que são os caminhões do mar. Metade da frota hoje, que é composta por 400 embarcações no Brasil, metade são compostas por PSVs, que são os responsáveis por levar de uma caneta a alimentação, a fluidos, a tudo que vocês possam imaginar para suportar a exploração e produção de petróleo no Brasil. A companhia é uma companhia de capital aberto, ainda não listada, né, não listada, que tem como principais acionistas Pátria, 20, que são controladores, né, são fundos de investimento, os maiores fundos de investimentos do Brasil, junto com um BNDESPar, também com uma parceria muito interessante que aconteceu lá em 2013, e fruto de uma fusão que nós fizemos há 3 anos atrás com uma italiana, Finarger, também compõe o bloco acionário da companhia. Enfim, um pouco dos destaques financeiros ali da empresa, né? Uma companhia que é dolarizada, né? A moeda funcional da companhia é o dólar, a gente respira dólar, uma empresa mundial, e, enfim, com 1.900 funcionários hoje, o slogan "Fomos criados para desbravar", ele, de fato, acontece no dia a dia, tem os mesmos desafios que foram trazidos aqui pela WEG, pela Novartis, enfim, por todos, né, de fazer com que essa cultura permeie por toda a organização. Mas, enfim, como o próprio slogan diz, né, fomos criados para desbravar, nós entendemos que estamos navegando no caminho certo, né? Outro ponto muito importante, né, numa empresa que está inserida na cadeia de produção de petróleo, né, nós estamos muito conectados, né, com sustentabilidade,
com transição energética, como eu acabei de mencionar com vocês, e, claro, esse guarda-chuva de ASG, ou ISG, mas ASG ambiental, social e de governança, ele é muito forte dentro da organização, né? Então, eu quero dar aqui, rapidamente, 3 exemplos para vocês, antes da gente passar para o case. A companhia foi a primeira empresa de navegação dentro do pilar de governança a conquistar ou ser reconhecida pela CGU, Controladoria Geral da União, com o selo Proética. Muito orgulhosos de ter sido agraciados com esse selo. Dentro do pilar social, num setor que é predominantemente masculino, né? Muitos já escutaram as histórias do marinheiro Popeye e outros mais ali, mas num setor predominantemente masculino, a companhia vem se destacando muito na linha de equidade de gênero, né? Tanto é que nós temos um compromisso público de até 2035 fazer com que a companhia seja composta por 50% de homens e 50% de mulheres. E nós estamos navegando rápido, né, nesse propósito, e tenho muita convicção que a gente vai conseguir até antecipar essa nossa meta. E o que nos traz aqui, né, até para a gente dar mais foco, em vez de ficar falando muito da companhia, até dar foco no projeto, né, junto com essa parceria com a Equinor, parceria com a Wärtsilä, a gente conseguiu, dentro do espírito de pioneirismo da companhia, a gente é a primeira companhia a ter, navegando no Brasil e operando no Brasil, um barco híbrido, né, movido a óleo e a baterias. Essa tecnologia é uma tecnologia que já existe no mundo, mas é a primeira vez que uma empresa brasileira pratica aqui no Brasil. E, além disso, né, nós começamos a operar com uma embarcação híbrida em dezembro do ano passado, isso fruto de um leasing que nós fizemos de uma embarcação, em parceria também com a Equinor. Mas a gente foi um pouquinho mais longe, né? A gente comprou uma bateria e também modificou uma embarcação. Ou seja, isso é fazer diferente, né? Então, no próprio slogan da companhia, fomos criados para desbravar, a companhia se orgulha muito também de ter a primeira embarcação híbrida transformada no Brasil, em parceria aí com os nossos colegas, e mais vem pela frente aí também, né, André? Então, vai fundo, mostra aí do case para a gente depois fala um pouquinho mais sobre isso. Vai lá. Valeu. Eu tenho que ficar em pé porque... Eu sei. A fala tem slides assim não tão... Coloca o microfone junto aí, fica mais fácil. Melhor, né? Vamos falar um pouco do... Eu sou o André Trentini, um dos responsáveis por inovação da CBO, no mesmo conceito que foi discutido. Eu espero que um dia essa inovação se dissemine na empresa, a gente está no caminho certo, ao meu ver. E existem muitos projetos de inovação na CBO, e a gente vai focar hoje em redução de emissão, e principalmente na bateria. Antes da gente falar do CBO Wiser e da hibridização, eu queria provocar um pouco vocês. Quantos engenheiros eletricistas existem aqui hoje? 1, 2, 3. Tá. Legal, bastante, né? Quando a gente estudou, vocês imaginavam que seria possível armazenar energia numa bateria, utilizar? A gente estudava geração, transmissão e distribuição. Gente, aprendendo isso estava ok, a gente estava empregado até o dia do juízo final, não é? E nunca, a energia não se armazenava na época. Então, a provocação é, por que a gente utiliza bateria? Por que a gente começou a utilizar bateria no sistema elétrico e grandes baterias? A gente pode ver aqui nessa reportagem, né, do G1, que o governo está licitando grandes baterias para o sistema elétrico. Eu sei que tem diversos colegas da WEG, Wärtsilä, tem o estado da arte dessa tecnologia, mas o que a gente busca com isso? A gente busca aumentar a flexibilidade operacional, não é verdade? A gente busca uma maior confiabilidade do sistema. Hoje a confiabilidade do sistema é dada por, na maior parte das vezes, termoelétricas que ficam lá de reserva. Se alguma coisa acontece com a nossa energia mais barata, a nossa energia mais limpa, com a hidrelétrica, elas vão entrar para dar tempo da gente restartar determinada usina hidrelétrica. Então, ela serve como reserva. Por que não usar bateria para essa reserva e operar melhor essas termos, né? É a provocação que o mercado está fazendo. E tem algo que eu acho sensacional, né? Que é o peak shaving, né? Que é a redução dos picos aqui de geração. Vocês sabem que para o sistema elétrico,
Grande parte do investimento é feito apenas para atender o pico. Eu tenho, então, investimentos em infra aqui só para atender os horários de pico de consumo, né? E quem disse? A Luciana, eu acho que falou isso, né? A gente tem que pensar diferente, trazer novas soluções, reescrever os problemas. Isso é reescrever problema, na verdade. Eu tenho uma fase aqui, um período do sistema elétrico, que eu tenho uma oferta de demanda, ou desculpa, uma oferta de energia altíssima. Então, eu vou carregar minhas baterias e eu vou suprir essas demandas, né, esses picos, com a energia da bateria. O que eu faço com isso? Eu opero o meu sistema em outro patamar, distante desse limite perigoso, perto do limite técnico do sistema. Então, eu estou operando de uma maneira mais segura, né? E a gente busca, com o CBO Wiser, com o híbrido, algo parecido. Eu acho interessante, até para aproximar todos vocês desse setor marítimo, né, que é muito especial, tem muitas terminologias. Eu acho interessante, então, a gente partir desse conhecido, né, que é o sistema elétrico, que a gente vivencia, para o então desconhecido do marinheiro Popeye aqui, as embarcações, né? Mas então a gente busca os mesmos objetivos estratégicos, sustentabilidade, a gente está reduzindo o CO2 e os gases do efeito estufa com isso. Essa redução vem através do aumento da eficiência. A gente consome menos combustível operando dessa maneira. E também da segurança. A gente ganha uma camada de segurança adicional com a bateria. Se a gente tem algum problema, a gente tem tempo e tranquilidade para reiniciar o sistema. E como é esse tal de sistema elétrico de uma embarcação, né? O vídeo inicial falou muito no posicionamento dinâmico. A gente chega muito perto das plataformas, das unidades marítimas, para entregar o que a gente precisa. E a gente não pode errar lá, pessoal. Então, por isso, a gente tem um sistema elétrico muito redundante. Redundante ao extremo. É como se eu tivesse duas embarcações, simplificando aqui, operando em separado, em termos elétricos, para caso, se ocorra uma falha, eu consiga manter a posição e essa falha não se propague para o outro lado, né? Então, esse disjuntor, aqui a gente chama de bus tie, né? E a gente opera com ele aberto. Ótimo, nós garantimos a segurança, nós temos redundância, mas a gente compromete muito a eficiência. Pagamos um preço alto em combustível para ter essa redundância. E o que o sistema híbrido traz? Essa reserva que antes era feita pelo um gerador, separando o sistema, é feito por uma bateria. E eu consigo, então, fechar esse disjuntor especial, o bus tie, e operar com menos geradores no barramento. Se eu tenho uma falha, que é raro, essa embarcação é totalmente revisada, ela atende critérios internacionais de seletividade, etc. Eu não vou entrar muito no aspecto técnico, que os colegas aqui da VEG e Wärtsilä dominam muito mais do que eu, mas com esse artifício tecnológico, a gente consegue ter a segurança de fechar o barramento e, em caso de falha, a gente tem a reserva, a gente tem o que a gente chama de spin reserve. Além disso, em casos realmente de um blackout, eu tenho um tempo de bateria, um tempo de energia para me afastar aí da unidade de produção de petróleo e estar restartando o sistema com toda tranquilidade. Então, essa camada de segurança também é um ganho muito importante desse sistema. E a gente tem o peak shaving, assim como no nosso sistema elétrico, às vezes a gente tem picos de demandas vindo de mau tempo, do sistema de propulsão, da própria emissão industrial da embarcação, na verdade. E se toda vez eu tiver que suprir isso com o gerador, mudando o fator de carga, a região em que eu estou operando, indo para uma região mais ineficiente, eu vou ter um consumo muito, muito elevado de combustível. Então, os benefícios aqui são claros, né? Eu tenho a redução de horas de motor, né? E do custo de manutenção. Uso menos motor, tenho menos manutenção, reduzo a emissão também pela redução da manutenção. Eu tenho a redução da utilização de combustível. Isso é um tema muito sensível. Existem diversas simulações dando valores diferentes para a redução do consumo. A gente está estimando conservadoramente 10%. Isso vai depender muito da maneira que a gente vai utilizar a embarcação.
Como vocês disseram muito bem, eu acho, a Luciana, né, a cultura come a estratégia no café da manhã, não é verdade? Então, a gente também tem a cultura de operação, a gente tem uma tradição de operar as embarcações, e a gente está adaptando nossa tripulação para operar com esse sistema de forma mais eficiente. Eu acho, como o Rodrigo disse, a gente tem que trabalhar nas pessoas, educar, então a gente está educando também e nos educando para operar melhor esse sistema. Ok, então é só isso a bateria, ela só serve para isso, eu ganho essa eficiência e acabou. Não é assim. A gente enxerga ela como sendo uma tecnologia-chave do futuro verde, da transição para energias renováveis. Realmente, ela viabiliza e alavanca outras tecnologias como biocombustível, células a combustível e hidrogênio e o próprio Shore Connection. Então, vamos falar um pouco do etanol, que é o nosso biocombustível, né? O etanol ele foi uma inovação que realmente trouxe muitos frutos para o Brasil. Ele nasceu um pouco antes da década de 80, mas o auge dele, o auge da adoção, veio com a década de 80, com as repetidas crises de petróleo. Foi uma resposta que o nosso país teve na época, muito interessante, de mitigar esse efeito da variação do preço do petróleo. A gente estava muito mais exposto, produzíamos muito menos petróleo. Então, o etanol veio para isso, e hoje nós temos uma ampla rede de distribuição de etanol. A gente produz muito etanol, realmente. Em 2022, produzimos aproximadamente 32 bilhões de litros, sendo que 2,5 bilhões de litros foram exportados. Então, você vê como nós temos realmente uma rede robusta de distribuição. E aqui vem a cereja do bolo da questão ambiental. A pegada do nosso etanol, a pegada de carbono é muito baixa. É cerca de 400 gramas de CO2 na queima direta, é claro, por litro. Enquanto isso, na queima direta do diesel, eu tenho 2,7 quilogramas por litro. E nós inovamos não só na adoção do etanol, mas como na produção. Então, o nosso etanol está ficando ainda mais verde. A gente tem o etanol tradicional, que é o de primeira geração, onde nós temos todo o processo convencional de produção. Eu planto a cana, eu processo essa cana, eu queimo o bagaço e distribuo o etanol. Ok, hoje, com o etanol de segunda geração, nós conseguimos, em vez de queimar o bagaço, gerar energia elétrica por processos bioquímicos, gerar mais etanol sem áreas adicionais agrocultiváveis. Então, eu não expando a cultura, eu consigo manter a área que eu tenho, então não existe desmatamento para isso, e realmente eu tenho ganhos adicionais, eu consigo produzir 50% a mais de etanol, e isso representa, no final, uma redução de 80% da pegada de carbono do etanol, que já era muito boa, né? Sem falar que no ciclo completo, então, ele é imbatível praticamente, porque ele reabsorve a emissão de CO2 na planta. Ok, ele é muito bom, e como a gente consegue utilizar isso no setor naval, no setor de apoio marítimo? A gente estuda duas utilizações básicas, o motor dual fuel, onde eu posso utilizar, inclusive, posso converter a frota atual para essa tecnologia. Eu continuo usando o diesel apenas para iniciar, então, a combustão, e, posteriormente, eu injeto o etanol, e eu tenho, então, uma substituição considerável, né, do diesel por etanol. E isso é muito interessante, porque eu consigo, de novo, utilizar essa tecnologia no legado atual, na nossa frota atual. E vocês me perguntam, o que isso tem a ver com a bateria? Tudo. Quando eu tenho uma taxa de substituição, eu vou conseguir usar mais etanol em determinados níveis de carga do motor. E a bateria me ajuda, então, a manter o motor nesse nível ótimo para eu maximizar a utilização do etanol, realmente. E a gente tem uma solução mais de médio e longo prazo, que é a célula combustível. É uma solução, na minha opinião, muito mais interessante do que a própria célula hidrogênio. Hoje nós utilizamos na célula hidrogênio, né, o hidrogênio é produzido através da quebra da água, e isso gera energia, e depois eu armazeno esse hidrogênio e reutilizo numa célula.
poxa, eu estou perdendo então energia no processo. Se eu utilizo diretamente o etanol e água com reformadores, eu consigo utilizar um combustível já verde, não para queima, mas aqui para geração direta de energia elétrica. E aí sim, a bateria entra aqui, minimizando aqueles picos e deixando essa célula de combustível operar na eficiência ótima. E, por último, a gente tem o Shore Connection. Atualmente, estima-se que uma embarcação como as nossas mostradas no vídeo, ela fica até 30 dias no porto por ano. É um período grande. Se a gente utiliza uma energia elétrica limpa, em vez de queimar diesel quando a gente está no porto, a gente já vai ter um ganho considerável. Então, a gente estima que, utilizando uma energia renovável no porto, através da conexão, nós teríamos uma redução de 300 toneladas de CO2 por embarcação por ano, na média. É realmente uma grande quantidade. Além disso, teríamos uma economia de 110 mil litros de diesel por embarcação também por ano. E aqui entra, de novo, enxergar o negócio de uma forma mais ampla, né? Na verdade, todas essas soluções, né? Ou seja, com a parceria, como a gente tem com os nossos clientes, né? Com a Equinor, com os nossos fornecedores estratégicos, a Wärtsilä, seja construindo mais parcerias com portos, a gente tem discutido isso, né? Para realmente a gente entender o nosso negócio como um ecossistema e não ficar só olhando o nosso problema e resolver assim realmente de uma forma holística. Era isso que eu tinha, pessoal. Muito obrigado, né? Aqui está o nosso contato. Tinte, eu tomei a liberdade de colocar o seu contato. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato e a gente pode responder qualquer questão no cafezinho. Tinte, por favor. Não, claro. Bom, obrigado, André. E acho que é um tema super importante, né? A gente falou aqui sobre transição energética. Num dos painéis aqui, o penúltimo painel, se não me engano, a última consideração final aqui foi dito sobre sobrevivência. É sobre isso que nós estamos falando. Então, eu acho que quando a gente fala de transição energética e a gente olha o petróleo como uma matriz energética suja, e a gente fala de energia eólica, onshore, offshore, energia solar, enfim, a gente não pode olhar só a energia em si, enfim, tudo aquilo que se mobiliza ao lado dessa energia para que essa energia aconteça. Nós seremos ainda muito dependentes do petróleo durante muitos anos. A guerra de Rússia com a Ucrânia mostrou isso para a gente, ou escancarou isso para a gente, mas a gente não pode desistir, né? Acho que a gente tem que pensar para as próximas gerações em fazer com que o mundo esteja cada vez melhor. E iniciativas como essa da CBO, e Equinor, Wärtsilä em conjunto, e outras várias que estão acontecendo no mundo como um todo, elas são muito importantes, né? E a gente tem muito orgulho de estar inserido num projeto como esse, e com certeza muitos outros virão aí pela frente. Então, muito obrigado aí pela paciência de vocês de escutar aqui a gente, e claro, a gente está à disposição no café para qualquer dúvida ou pergunta que vocês queiram. Tá bom? Muito obrigado. A CBO é uma empresa de navegação de apoio marítimo com mais de 40 anos de história, que oferece soluções para toda a cadeia logística do setor de energia offshore, com condições seguras, sustentáveis e inovadoras. Para realizar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás em alto mar, são necessários diferentes tipos de embarcação, cada uma com sua função específica. Essas embarcações são essenciais. Sem elas, não há produção de energia. O PSV é responsável por fornecer para as unidades de exploração e produção água potável, óleo combustível, equipamentos, fluidos para perfuração, mantimentos, entre outros itens fundamentais para a operação das plataformas. O Brasil tem uma das maiores reservas de petróleo em águas profundas do mundo, e apenas uma pequena parte é explorada, demonstrando o grande potencial de crescimento que existe no país. Aparentemente simples, a operação é muito complexa. Por exemplo, manter a embarcação a poucos metros das plataformas, em condições adversas de ondas, correntes e ventos, demanda muita tecnologia. Para isso, as embarcações usam um sistema de posicionamento dinâmico, chamado DP.
O sistema recebe por sinal, via satélite, a posição da embarcação e aciona automaticamente seus propulsores, mantendo a distância e o alinhamento em relação à plataforma. No caso do pré-sal, a exigência de segurança é ainda maior, necessitando de sistemas de posicionamento com mais redundâncias, do tipo DP2. Esse sistema está instalado na maioria da frota da CBO. Existe também o RSV. Essa embarcação posiciona os robôs submarinos chamados ROV, que realizam inspeção, manutenção e reparos das instalações submarinas em até 3.000 metros de profundidade. Outro tipo de embarcação é o AHTS, o navio mais potente que atua na navegação de apoio marítimo, com força suficiente para movimentar e manter a posição de unidades de produção e exploração. O AHTS manuseia de 6 a 8 sistemas de ancoragem instalados em profundidades de até 3.000 metros. A grande potência do AHTS pode ser usada também em emergências, como, por exemplo, em combate a incêndios. Por fim, temos o OSRV, que está sempre preparado para atuar em emergências ambientais. CBO. Fomos criados para desbravar.